Saudações a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do movimento por uma universidade popular no Andes, com o tema hoje de conjuntura e desmonte da universidade. Eu me chamo Rodrigo Medina Zani, estou primeiro vice-presidente regional de São Paulo do Andes Sindicato Nacional, o Sindicato de Docentes de Instituições de Ensino Superior. Sou da coordenação estadual da unidade classista e professor da Universidade Federal de São Paulo. Como já havia dito, o tema hoje é conjuntura e desmonte da universidade. O debate hoje foi montado tendo a mim não como debatedor, mas como mediador, e debatedores a Juliana Fiuza Cislag, professora de Serviço Social da UERJ, que infelizmente não poderá participar. Não é? Ela teve um mal súbito e ficou impossibilitada de contribuir para os debates de hoje. Portanto, já manifestando nossa solidariedade a ela para o seu pronto restabelecimento, que possa, o quanto antes, estar junto de novo de todos nós, né, nas fileiras das muitas lutas que combatemos. Participará do debate, então, também o professor Fábio Bezerra, que é do Cefet Minas Gerais e membro da Rede Tecnológica de Extensão Popular, e eu pretendo contribuir também de forma mais expositiva, também dialogada com os participantes, para os debates de hoje. Em termos de esclarecimento, essa é uma iniciativa de um conjunto de professores de universidades e institutos federais. Nós realizamos atividades aqui todas as quintas-feiras nesse canal, sempre a partir das 18 horas, com debates em diferentes frentes, não é? São primordialmente 4 temas centrais que movem as nossas reflexões aqui. Conjuntura, teoria social, universidade, crises e perspectivas, onde nós compartilhamos experiências de ensino, pesquisa e extensão, e movimento docente. Então, para quem ainda não conhece essa iniciativa e, mais amplamente, o movimento por uma universidade popular, estão desde já convidados a seguir as atividades que são aqui realizadas e em várias outras frentes, aquelas que labutam por uma universidade popular, já de saída compreendendo a natureza oligárquica da instituição universitária no Brasil e a necessidade de nós transcendermos os limites meramente, não é, de uma instituição que se diz democrática, mas na impossibilidade, frente aos caracteres restritivos da democracia burguesa, de torná-la efetivamente real, não é? E igualitária para aqueles que, sobretudo, estão alijados das estruturas de poder, historicamente excluídos do ensino superior. Pois bem, acho que introdutoriamente era o que havia a dizer. Vou combinar aqui com meu parceiro de debate, o Fábio Bezerra, 20 minutos de exposição para cada um de nós, né, o que nos dá ainda mais tempo para um debate posterior, também algo em torno de 20 minutos. Tudo bem, Fábio? Tranquilo, Medina. Você que manda. Eu já havia acordado com ele antes de começarmos, né, que eu faria um panorama mais introdutório, não é, e ele atacaria com maior precisão problemas do tempo presente para a educação superior no Brasil, em especial, não é, aqueles que inscrevem o projeto nominado Futurice. Pois bem, eu vou então tentar contribuir minimamente com essas reflexões, começando por recordar os caracteres oligárquicos que configuram a instituição universitária no Brasil. Não é? Uma iniciativa bastante recente na história contemporânea. Os primeiros cursos de graduação são organizados no Brasil na primeira metade ainda do século XIX, se nós compararmos com, por exemplo, a América Hispânica, não é? No México, a universidade já tem meio milênio de existência, não é? Nós somos jovens instituições se comparados a outras realidades pós-coloniais no hemisfério ocidental, e
abrigadas elas nas academias militares, em cursos de engenharia, por exemplo, não é? As primeiras faculdades, elas são uma iniciativa posterior, ainda neste século XIX, já se encaminhando para o final da sua primeira metade, e com um propósito firmemente demarcado, né? Servir aos filhos das oligarquias brancas, sobretudo cafeicultoras ali, que até então iam se graduar e se doutorar no ambiente europeu. Nascida, portanto, com uma genealogia essencialmente oligárquica e tributária de uma tradição europeia, esses caracteres seguirão adiante, ainda que a processualidade histórica em curso mude elementos essenciais da nossa conjuntura política e se acelerem as dinâmicas econômicas que fazem da universidade, não é, um corpo essencialmente anacrônico, não é, dentro desses processos de transformação social que nós estamos aqui destacando. Ainda que ela tenha, desde o seu nascimento, esses caracteres oligárquicos, é importante afirmar que a tradição universitária europeia, norte-americana e também aquela que se desenvolve na realidade brasileira é o corpo que habita também um espírito de juventude que está na ponta da lança das principais transformações que convulsionam a era contemporânea. É sempre importante recordar, não é? Das revoluções democrático-burguesas, ciclo que atravessa o longo século XVII, culmina, não é? No início do século XIX, na sua etapa conclusiva, né, em 1815, com a derrota napoleônica em Waterloo, já tendo passado pela Revolução Inglesa, pela Revolução Norte-Americana e pela Revolução Francesa, as teses da democracia burguesa passam pelo ambiente universitário, pelos gabinetes de intelectuais e animam a juventude universitária a combater nas fileiras revolucionárias pela demolição do antigo regime, não é? No processo ainda de transição feudal capitalista, que culminará na consecução de um capitalismo verdadeiramente existente nos termos da Revolução Industrial, não é? Que convulsionam desde o mundo da produção de mercadorias até todos os ambientes da vida social, agora a partir de um mote industrial. É o tempo tanto da consolidação do domínio de classe da burguesia industrial, quanto do seu anverso, o proletariado urbano, aquele que, nos seus esforços de organização, na luta por direitos, não é, e para um encontro de um norte político, não é, será protagonista central no processo de desenvolvimento do socialismo científico, não é, nas fileiras, então, do movimento operário, que também se agiganta neste mesmo período e que explodirá na forma das convulsões sociais de 1848, que varrem a realidade europeia na forma da Primavera dos Povos, a qual é animada pelo moderno ideal de democracia, pelos nacionalismos nas relações internacionais desse século XIX e também pelas teses políticas do socialismo. Importante afirmar que as revoluções de 1848 principiam nas universidades europeias, não é, como rastilho de pólvora animando o ambiente universitário de diversas outras realidades, não é? Como celeiros de elaborações políticas. De 1848 aos levantes de Córdoba, um pouco mais de meio século depois, em 1918, a Cátedra Livre para Docentes e a participação do estudantado na definição dos destinos da universidade são conquistas importantes, não é, para o redesenho, a reconfiguração desses caracteres oligárquicos que são, então, questionados por esse espírito de juventude, não é, que fora tão bem identificado pelo José Carlos Mariátegui desde o Peru, nesse início de século XX. De 1918 a 1968, nós temos ainda um ambiente universitário
como palco de importantes movimentos de resistência. No maio de 68, francês, reivindicando o debate político no ambiente universitário, aos campi das universidades norte-americanas que sediaram o movimento anti-guerra, na defesa da ação direta contra a repressão policial cada vez mais recrudescida, não é, que se batia na direção da comunidade universitária, e, mais grave ainda que isto, nos países latino-americanos sob ditadura militar de segurança nacional, as universidades foram também alvejadas pela repressão, porque seus quadros se organizaram na luta por liberdades democráticas, não apenas por uma outra universidade, mas, sobretudo, por uma outra sociedade. Pois bem, este é o ambiente que está sob disputa desde há muito. Nós podemos afirmar desde as suas primeiras elaborações, seus primeiros desenhos, né? No século XII intra-europeu, não é? A realidade contemporânea, nada está dado para a história da instituição universitária, não apenas nos centros de capitalismo desenvolvido, né, no núcleo orgânico do capital, mas, sobretudo, nas realidades de capitalismo dependente, no elo mais fraco da corrente, onde as contradições de classe são muito mais agravadas, não é? Em termos de divisão internacional do trabalho. Bom, dito isso, é importante localizar a quadra histórica em que nós nos encontramos nos termos da reestruturação produtiva que marca a bancarrota capitalista dos anos 1970 em diante. Neste ciclo de acumulação do capitalismo histórico, não é? Iniciado ao cabo da Segunda Guerra Mundial, né, com um período de, digamos, aclive histórico, tanto da produção capitalista quanto da circulação de mercadorias e o entesouramento do capital no ambiente das casas bancárias, não é? Com taxas de lucro bastante prósperas, os anos 1970, não é? Que passam a apresentar aquilo que Brodel chamava de sinais de outono das economias centrais, com um volume cada vez maior de capital concentrado no ambiente da financiarização do capital, né, mas que deixam de retornar para o mundo da produção como reinvestimento, porque passam a ser manuseados pelo próprio financismo, não é? Para a especulação financeira, colocando o capital a buscar novas formas de valorização, não é? Sem mais depender de força de trabalho, esse descolamento entre capital financeiro e capital produtivo passa a ser um elemento central da crise que se avolumará daí por diante, não é? Dos anos 1970, que nós estamos demarcando aqui como tempo de reestruturação produtiva, em diante nós teremos crises intersticiais do capitalismo, com períodos de relativa recuperação, ou melhor, estabilização econômica, mas que não chegam a recuperar índices de taxas anteriores de lucro, não é? Então, daí por diante, a gente pode dizer de uma ladeira do capitalismo histórico que se acentua em 2008 na forma da crise dos subprimes, da qual nós não teríamos ainda nos recuperado, sobretudo porque essa crise, que é notadamente estrutural do modo de produção capitalista, ou seja, uma crise econômico-social para a qual não há saída política dentro da institucionalidade burguesa, o que explica o recrudescimento do aparato repressor, não é, dos regimes políticos encastelados em razão da necessidade de retirada de direitos, ou seja, de onde as classes proprietárias vão buscar compensar as suas crescentes perdas, não é, de taxas de lucro, não é? Exatamente avançando em direção aos fundos públicos, aquilo que o Ernest Mandel chamou de capitalismo tardio, como etapa subsequente, não é, da etapa monopolista do capital financeiro, não é? Retomando a tese do imperialismo
em Lenin, né, no texto de 1916, Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Então, conjugando dois movimentos, né, dois processos concatenados, que é o primeiro de centralização do capital em monopólios e oligopólios, né, por setores de atividade, né, que vão avançar, uma vez amalgamando-se como núcleos difusos de poder político e econômico, em direção ao Estado, vão buscar do Estado a captura dos fundos públicos para alimentar tanto o capital produtivo quanto a especulação financeira. A conjugação entre capital produtivo e capital financeiro avançando sobre os fundos públicos para tentar compensar perdas das classes proprietárias. É nesses termos que o Estado neoliberal, né, sob o regime de globalização neoliberal, será sequestrado, digamos assim, por esses interesses que vão se alimentar de forma parasitária de fundos públicos, com instrumentos como o esquema de rolagem e pagamento dos serviços da dívida pública, né, que é responsável pela transferência de fundos públicos em magnitude jamais vista, né, da ordem de 70% a 90% do produto interno bruto dos estados de capitalismo dependente, né, o caso, notadamente, da realidade brasileira, que transfere fundos públicos para o setor especulativo do capital financeiro, que sequer mão de obra emprega no mundo da produção, pelo contrário, desemprega a mão de obra. Não é? Não apenas esse instrumento, mas a organização de um intenso lobby que, sob as classes políticas, demandarão a destruição de direitos sociais para garantia da capacidade de pagamento do Estado. Não é? O Estado que deve, então, remunerar o financismo. Essas garantias são dadas de que forma? Destruição da previdência pública e estatal, decomposição das leis trabalhistas, não é? E a deformação de direitos sociais em mercadoria. É aí que a gente entra e encontra a universidade pública, não é? Exatamente nessa condição de deformação da educação como direito de todos e dever do Estado, e embalada como mercadoria e como bem de consumo de massa posta a circular, não é, em relações consumeristas, portanto, não é, que atentam contra a natureza primal da educação enquanto direito. Bom, isso diz respeito tanto à mercantilização da educação, não é, à conformação de um complexo privado, não é, institucional. Nós estamos falando aqui das franquias educacionais que cotizam em bolsas internacionais, quanto ao modus operandi da universidade pública, não é, que será então que terá então o seu financiamento cada vez mais restrito, não é, e empurrada para o mercado, né, para a mercantilização das suas práticas, buscando custear sua própria existência, como se o capital produtivo fosse a tábua de salvação para a instituição universitária nessas realidades, não é? Como a do Brasil, repito, de capitalismo dependente. Bom, eu acho que em termos de conjuntura, essas duas condições, não é? A de capitalismo dependente frente às realidades do núcleo orgânico, né, do capital, as realidades centrais, mais a etapa de capitalismo tardio em que nós nos encontramos, informam como as nossas oligarquias políticas compreendem tanto o complexo de ciência e tecnologia erigido do Brasil, ainda que muito recentemente, por uma direita militar incluso, que entende ciência e tecnologia como um dos pilares constitutivos da soberania nacional, quanto o sistema universitário e nele o sistema de pós-graduação. Portanto, para esse núcleo fundador, complexos necessários, se não essenciais, né, pensando
no quesito soberania nacional. A chegada de uma ultradireita, ultraneoliberal ao poder, não é? Ela passa a desfechar contra esse complexo ataques muito mais recrudescidos do que em etapas anteriores. É importante frisar aqui que a educação pública superior no Brasil padece desde há muito, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, o período em que mais cresceu o sistema universitário público brasileiro, a partir do Reúne, não é? Durante os governos do Partido dos Trabalhadores, os subsídios públicos conferidos à iniciativa privada, que passou a explorar muito mais incisivamente o setor, informam um processo de interiorização e multicampia das universidades, centrado na consecução dos interesses dos empresários da educação superior. Não é? Agora, é coisa distinta dizer da desmontagem deste complexo na quadra histórica atual. Desde 2015, portanto, desde a aurora de uma, entre aspas, pátria educadora anunciada quando do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, a pasta da educação tem sido a terceira mais atingida por cortes e contingenciamentos. Vamos recordar que durante a greve das universidades federais de 2015 foi proclamado o Plano Levi Calheiros, não é? E já no ocaso do mesmo governo, quando do processo de impedimento, anunciado o PL 257, que era muito próximo em termos à emenda constitucional número 95, que previa o teto dos gastos públicos, entregue à economia a tutela de Joaquim Levy e Renan Calheiros. Já estavam sangrados os destinos da educação pública superior, ainda que tivesse registrado o seu maior crescimento, né, chegando ao cômputo de 63 universidades federais, ao término do mandato último de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? A chegada do Bolsonaro ao poder coloca desafios ainda maiores para a educação pública superior no Brasil, uma vez que representa ela, não é, esforços de deterioração das práticas de cooperação Sul-Sul, também as iniciativas de integração regional são atacadas de forma bastante severa pelo Executivo Público Federal e seus títeres nas casas do Congresso, não é? E a universidade, como instituição, é demovida de uma condição de importância central, porque o próprio quesito do domínio técnico-científico como sustentáculo da soberania nacional passa a não mais importar. Não é? O camarada Fábio Bezerra deve explorar isso com maior cuidado, não é? Quando disser das iniciativas do governo federal em descaracterizar a universidade como direito, não é? E para o seu financiamento, então, uma vez abandonada pelo Estado, não é? Gerida por instituições financeiras e entregue às agendas de interesse do capital privado. Não é? Bom, eu já cheguei aqui ao teto da minha exposição, procurei fazer uma espécie de voo de pássaro aqui, parafraseando o Eric Hobsbawm na Era dos Extremos, né, que permitisse localizar o problema do ensino superior público no Brasil hoje, e apenas em termos conclusivos, não é? Numa realidade em que a maior parte da juventude não tem condições de acessar esse direito mais do que elementar, não é? A gente tem em torno de 3 milhões e meio, né, de estudantes que chegam ao ensino superior no Brasil, ou seja, é muito pouco, né, frente àqueles que almejam construir as suas carreiras e o seu futuro a partir
do ensino superior, e 83% desses estudantes acabam na rede privada, apenas 16,9% em instituições públicas. Isso quer dizer que entre 4 estudantes, um apenas faz o seu curso numa universidade, numa instituição pública, melhor dizendo, de ensino superior. E o problema é que na rede privada há o predomínio das faculdades, ou seja, das instituições superiores de pequeno porte, não é, com, digamos, nula contribuição em termos de desenvolvimento técnico-científico. A indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, não é, e o trato com o saber como um construto em perene desenvolvimento, ou seja, do aluno que não apenas apreende saberes, mas se coloca como protagonista da construção de conhecimento, não é? É parte da emancipação que se quer, não é? Não é apenas em nome de um projeto político de Estado, mas de projeto político para os subalternos que almejam, portanto, a emancipação dos grilhões nas contradições capital-trabalho, não é? Que nos prendem, não é? As históricas práticas de dominação em curso desde o assentamento de uma civilização material capitalista, digamos. Era o que eu tinha a contribuir. Vou passar a palavra agora para o Fábio Bezerra. Espero não ter me estendido por demais. Repetindo, o Fábio Bezerra é professor do CETEC de Minas Gerais e membro da Rede Tecnológica de Extensão Popular. Fábio, com a palavra desde já. Então, muito obrigado por ter acolhido o convite de participar aqui e nos dê as suas já sabidas ricas contribuições. Bem, em primeiro lugar, né, ter o Medina como comentarista e também como mediador é uma honra, porque ele praticamente já sedimentou aí um percurso importante e a gente economiza bastante coisa, Medina, muito obrigado, economiza bastante tempo para poder estar fazendo essa breve análise de conjuntura e estar tentando ressaltar as principais contradições e desafios que nós estamos vivenciando. Queria agradecer muito a coordenação do MUP, o convite para estar dialogando com os companheiros, com as companheiras, com os estudantes, técnicos administrativos, com os docentes, com nossos colegas das universidades. Espero que a companheira Juliana esteja bem, né? Não seja nada grave, nós estamos num contexto de pandemia que nos deixa um tanto quanto assustados, que não seja nada grave. E agradecer também a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Vocês me ouvem bem? Antes de prosseguir? Tranquilo, Medina? Tá me ouvindo bem? Então, vamos lá. Bem, sim, pode continuar. Então, vamos lá. Bem, Medina já adiantou bastante coisa do histórico, do contexto, da situação da universidade, de uma forma brilhante, como sempre, Medina. E gostaria apenas de estar ressaltando algumas questões que ressaltam esse processo de privatização, também de mercantilização, de financiarização da vida pública no nosso país, e que passa pelo desmonte, não apenas da universidade, mas de todo o patrimônio público que foi constituído com sangue, suor e lágrimas da classe trabalhadora ao longo de décadas. Por mais que a história das universidades do país seja uma história contraditória, você ressaltou muito bem, é importante nós detectarmos que hoje mais de 95% dos projetos de pesquisa em tecnologia em todas as áreas, eles estão contidos nas universidades públicas, institutos federais e nos Centros Federais de Educação Tecnológica, no CEPET Minas e no CEPET Rio de Janeiro. Então, esse é um patrimônio, tendo em vista que a ciência e a tecnologia, mesmo que na égide do capitalismo, é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do modo de produção capitalista, é um instrumento em disputa. E daí que algumas pesquisas, alguns projetos de extensão devem ser ressaltados com a sua perspectiva social, para que a gente possa não apenas diminuir a latente fosso abismal, vamos dizer assim, de desigualdade que nós temos no país, mas que a gente possa, inclusive, através dessa ferramenta, possibilitar conquistas e até mesmo essa perspectiva de emancipação que no final da fala do companheiro Medina ele bem ressaltou. Isso não é
pouca coisa. É bom ressaltar que nesses últimos 5, 6 anos, nós tivemos ataques cirúrgicos a direitos, a conquistas da classe trabalhadora e, em especial, ao funcionamento das universidades públicas e da educação pública. Gostaria de destacar, por exemplo, ainda em 2017, que foi um ano nevrálgico do conjunto da classe trabalhadora, um ano após o golpe constitucional contra Dilma Rousseff, a Lei 13.415, a contra-reforma do ensino médio, e que, se a priori ela abre um precedente para a implementação do ensino à distância, que nesse momento é uma ameaça concreta por conta do avanço da pandemia no país, chamado ensino remoto emergencial, ela também ataca as licenciaturas porque praticamente equaciona o ensino médio a grandes áreas, então história, filosofia, sociologia, biologia e outras licenciaturas ficam diminuídas porque os estados e municípios podem agora operar sobre a égide do ensino médio, ou melhor dizendo, da contra-reforma do ensino médio, em grandes áreas, o que dificulta o futuro e a sobrevida das licenciaturas nas universidades. Isso já é um primeiro agravante. A Lei 13.429, também de 2017, da terceirização, e que aprofundou e ampliou mais ainda algo nefasto na lógica neoliberal. Nós estamos nas universidades, nos institutos federais, a gente vem acompanhando o quanto que se ampliou as políticas de terceirização de serviços dentro dessas instituições, que, de certa maneira, a contraface numa política de não promoção do serviço público através de concursos. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. A 13.467, que é a reforma trabalhista, essa não precisa aprofundar, porque retirou direitos do conjunto da classe trabalhadora, inclusive dos servidores públicos, o que aumenta o grau de precarização dos serviços públicos, em especial, e, mais recentemente, a reforma da Previdência. Mas é fundamental também destacar, nesse percurso, ainda em 2016, a aprovação da Emenda Constitucional 95, a famigerada emenda que congela despesas primárias da União, Estados e municípios com o custeio dos serviços públicos, em especial na educação e da saúde. E já no ano seguinte, a gente sentiu isso muito na pele, com diversas instituições federais de ensino tendo dificuldades, por exemplo, pagar a conta de energia, suspensão do contrato de fornecedores, desmantelamento da política de assistência estudantil. A Emenda Constitucional 95 ela também atingiu, eu, por exemplo, que fui estudante carente no meu período de universidade, no início dos anos 90, sei o quanto que a assistência estudantil auxilia a manutenção dos estudantes, principalmente da classe trabalhadora, dos estudantes que vêm da periferia, de cidades do interior, e que não encontram condições materiais adequadas para a continuação do seu curso, e quanto que a assistência estudantil é fundamental para dar condições aos filhos da classe trabalhadora cursarem algo, na minha opinião, de direito, que seria a realização de um sonho, que é cursar uma universidade pública e terminar a sua faculdade. Esses ataques, eles vêm se constituindo ao longo, uma escalonada maligna, vamos dizer assim, ao longo do tempo, e mais recentemente, no ano passado, nós tivemos aí o contingenciamento de mais de 30 bilhões de reais para as universidades, que na realidade estava em consonância com um processo de aprofundamento da privatização das universidades. E esse processo ficou muito claro em julho de 2019, com a apresentação daquilo que eu chamo do projeto Futurice 1.1, ou 1.0. Por que 1.0? Porque o Futurice que nesse momento se apresentou, no último dia 2 de junho, que está tramitando no Congresso, ele, de certa forma, tem uma série de mudanças em relação ao projeto inicial, que foi apresentado ainda na gestão da área ambiental, e que, de certa forma, assimila essas contradições que, durante um ano, o MEC sofreu em diálogos com o CONIF, em diálogos com as reitorias, e que percebeu que não teria vida fácil. Uma das alterações, e eu gostaria de pedir licença aos companheiros do MUP e os internautas que estão nos acompanhando, para ressaltar fundamentalmente esse projeto 3076/2020 que está tramitando no Congresso, que é o Futurice, eu chamo de Futurice 2.0. Porque se ele
ele for aprovado, ele tem previsão de ser apreciado e votado ainda no primeiro turno, por incrível que pareça, esse ano, no meio do período eleitoral, na minha modesta opinião, radical numa perspectiva de universidade pública, democrática, laica, e que possa possibilitar um espaço de disputa para a universidade popular. Porque cria uma total relação de mercantilização e transforma a universidade pública, no seu tripé, ensino, pesquisa e extensão, no mero balcão de negócio para a promoção do empreendedorismo, do desenvolvimento de inovação de produtos e serviços para a iniciativa privada, e o pior, né, na sedimentação de uma cultura ou de uma falsa ideologia, como todas as ideologias, do empreendedorismo como alternativa e solução para os estudantes que estão formados e para o conjunto da classe trabalhadora, um capitalismo em crise, que não é apenas uma crise estrutural, uma crise sistêmica, como bem apresentou o camarada Medina, ela é estrutural, mas ela é também uma crise sistêmica, e que tende a se aprofundar com o avanço e essa mescla de crise sanitária com a crise econômica do capital, e que vai denotando, se desdobrando e retroalimentando uma série de outras crises, política, social, no conjunto da nossa sociedade. Bem, o artigo 1º, eu convido aqueles que ainda não leram o projeto de lei que o façam, e que leiam também as referências críticas que estão sendo produzidas. O companheiro Roberto Lé fez um estudo profundo e muito interessante sobre o projeto. Eu, inclusive, escrevi também um documento sobre, está na página do Partido Comunista Brasileiro, na internet, vocês podem procurar, mas tem um conjunto de pessoas muito boas que estão escrevendo, que estão estudando, que estão tentando decodificar esse monstrengo chamado futuro, que de futuro não tem nada. É uma volta a um passado longínquo, que talvez, Medina, nem nos primórdios do que a gente de universidade nesse país, na década de 20 do século passado, mesmo sendo uma universidade elitizada, mesmo sendo uma universidade para poucos e fechada e circunscrita a projetos particularizados, não chega a tanto. O capítulo 1º, no seu artigo 1º, inciso 3º do projeto de lei, ele já aponta qual que deve ser a função das universidades públicas, desenvolver a cultura do empreendedorismo de projetos e programas destinados à inovação. Então, a perspectiva do desenvolvimento da ciência e da tecnologia deve ser única e exclusivamente a da inovação de produtos e serviços. E com isso a gente já percebe um viés mercadológico privatista, as possibilidades que a ciência e a tecnologia podem desenvolver, eu volto a repetir, as instituições federais de ensino hoje são responsáveis por mais de 95% do desenvolvimento de pesquisa em ciência e tecnologia no país, em todas as áreas, não são os centros de pesquisa e desenvolvimento da iniciativa privada. E num capitalismo em crise, seja ele uma crise estrutural conjugada com uma crise sistêmica, é uma tendência natural do modo de produção capitalista recorrer a esses espaços, não são incubadores, mas esses espaços de desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica, como forma de ampliar e dar salvaguardas ao processo concorrencial que, mesmo no momento de crise, as grandes empresas vivenciam. Então, nós temos aqui um recurso atrativo, quando eu digo nós temos laboratórios, equipamentos, um pessoal altamente qualificado, com mestrado, com doutorado, com expertise na área da ciência e tecnologia, com experiência comprovada, de anos e anos de prestação de serviço à sociedade, e que já vem sendo, de alguma maneira, privatizado ao longo do tempo, porque a redução de investimento público para a manutenção dessas instituições e os ataques cirúrgicos que a gente vem sofrendo, inclusive, sobretudo, com a ampliação da força das fundações de apoio à pesquisa e desenvolvimento, transvestidas de apoio à pesquisa e desenvolvimento, a gente vai vendo os tentáculos do mercado privatizando e, vamos dizer assim, mantendo os seus interesses dentro do espaço público. Mas o futuro é se ele aprofunda isso. E aprofunda-se não apenas no seu ensejo inicial, mas também com um conjunto de propostas que, no conjunto da lei, elas vão, de certa forma, retalhando, diminuindo e reduzindo as possibilidades, não apenas de uma produção de ciência, tecnologia e de educação pública, e que tenha um sentido social,
mas que vão codificando isso e destinando aos interesses privados. Medina bem colocou também, eu acho que isso tem que ser ressaltado, isso tudo está dentro de uma lógica perversa da dívida pública, e eu penso que toda e qualquer análise de conjuntura envolvendo os serviços públicos nesse país e o próprio papel do Estado tem que colocar na ordem do dia a questão da dívida pública e como que nós temos um verdadeiro assalto ao fundo público para manter a sede vampiresca do sistema financeiro. Nesse momento, o país já está fazendo uma economia de mais de 40% do produto interno bruto, em plena crise, talvez a maior crise dos últimos 80 anos, que a economia brasileira já sofreu, com uma queda do PIB, que demonstra claramente um processo de recessão, não apenas mais de estagnação, mas de recessão, e mesmo assim, o governo brasileiro, o Ministério da Economia, continua operando como antes do quartel de Abrantes, de acordo com os ditames do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, e sim do sistema financeiro de redução de investimento público em serviços públicos, ainda mais um processo de crise humanitária que nós estamos vivenciando. Isso tem que ser denunciado. E, como eu disse, algumas pérolas nessa proposta do Futuros. A primeira delas, é raro isso numa instituição pública, e, de certa forma, isso tem que ser destacado, é que a relação das instituições federais com o MEC vai passar a ser regularizada por contratos de resultado. É isso mesmo, gente. As relações das universidades, institutos federais, centros federais de educação tecnológica, do Colégio Pedro II, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, enfim, das instituições federais de educação, vão ser regidas por contrato. Um contrato que prevê resultados, um contrato que prevê adicionais de desempenho, isso mesmo, adicionais de desempenho de acordo com os resultados atingidos. E se esses contratos não forem devidamente cumpridos, a contratante é o MEC e o Ministério da Ciência e da Tecnologia, as contratadas serão as instituições federais. Se não forem devidamente cumpridas as metas estabelecidas, os recursos do fundo público passam a não mais serem devidamente depositados para o custeio da manutenção das instituições. Então, veja bem, nós já estamos num percurso aí de pelo menos 7, 8, 9 anos de cortes e de redução, como bem apresentou o companheiro Medina, de recursos públicos para a manutenção de custeio das instituições federais de educação, e agora, com o futuro, se você promove um contrato onde você condiciona um aparato através das fundações de apoio, essa é uma primeira diferença. No Futurice 1.0, nós tínhamos o elemento das OS, das organizações sociais. Uma empresa, por exemplo, que quisesse fazer um contrato com uma instituição federal, seja ela um instituto federal, uma universidade, poderia criar uma OS que seria a mediadora dos recursos privados para a manutenção de determinadas pesquisas, de determinados investimentos, de determinadas prestações de serviço. É bom que se diga que as perspectivas de extensão social, elas acabam. A extensão ela passa a se reduzir única e exclusivamente à prestação de serviços. Isso é importante ressaltar e se colocar, o que significa que diversos grupos de extensão dentro das universidades e dos institutos federais vão acabar. Mas voltando à análise anterior, com o Futurice 2.0, o governo ele retira a figura das OS e dá todo um apoio, toda uma força às fundações já existentes. Isso é um dos entraves que, entre julho de 2019 até a apresentação do Futurice 2.0, foi resolvido. Daí uma certa resistência. Essas fundações elas passam a gozar de autonomia, não apenas para negociar com departamentos, então não precisa necessariamente passar pelos órgãos superiores, pelo conselho universitário, conselho de dirigentes ou coisa do tipo, pode negociar diretamente com os departamentos, inclusive as condições do contrato e o usufruto de laboratórios, e inclusive a alteração da grade curricular. Se, por exemplo, uma determinada empresa, diante de um projeto de pesquisa, solicitar que se altere algumas disciplinas da grade curricular e se aprofunde em disciplinas de empreendedorismo
ou outras correlatas ao projeto de pesquisa, né? Isso vai estar prescrito no contrato e as fundações poderão, de certa forma, imprimir uma pressão política para que os departamentos, gozando, entre aspas, da sua autonomia, possam fazer essas alterações. Ou seja, até a perspectiva de um modelo de educação crítica, né, de uma perspectiva de um modelo de educação que preserve a autonomia da universidade, a autonomia didática da universidade, a liberdade de cátedra do docente, isso acaba. Literalmente isso acaba. Né? Então, essas são algumas das pérolas que estão contidas no Futuris 2.0 e que é importante a gente estar ressaltando, porque ela privatiza, mesmo mantendo essas instituições ligadas à União, ela privatiza os serviços e toda a potencialidade, ensino, pesquisa, extensão, que essas instituições ainda possuem e que devem ser disputadas, né? Porque isso demonstra claramente que essa falácia da neutralidade científica não existe. A ciência e a tecnologia, sob a égide de uma crise do capitalismo, elas são potencialidades que devem ser disputadas e cabe a nós, servidores, cabe ao movimento estudantil, seja os técnicos, seja os docentes, e cabe também às entidades de classe que entendem a importância do desenvolvimento e da democratização do acesso ao conhecimento por parte dessas instituições, fazer essa defesa, fazer essa trincheira de resistência. Avançando, porque meu tempo já está terminando, tem ainda mais algumas pérolas perigosas que passam desapercebidas no projeto. Uma delas é da internacionalização. Uma palavra muito bonita. Ninguém é contra a internacionalização, até porque muitos companheiros, muitos colegas saem para fazer seus doutorados sanduíche, fazer intercâmbios. Parece que não tem nenhuma novidade, mas há uma novidade, né? Porque o Futuris 2.0 abre a possibilidade de convênios com empresas estrangeiras, que essas sim têm as suas fundações privadas, têm as suas organizações sociais, entre aspas, privadas, e que podem celebrar acordos de desenvolvimento de pesquisa, serviços e de inovação científica. Mas com o agravante de destinar servidores locais, professores estrangeiros, para atuarem nos departamentos enquanto o projeto de pesquisa estiver correndo, enquanto o contrato estiver subjacente. Isso significa que na possibilidade de aposentadoria de um servidor, ou de um servidor, por alguma razão, tirar uma licença saúde, ou por outro motivo, nós não teremos mais condições de abrir concursos, nem para professor substituto ou para efetivo, isso inclusive está cada vez mais complicado, mais difícil, com esse cenário que nós estamos vivenciando, mas vamos estar recebendo, através das fundações, por via de um contrato, de um convênio feito com instituições privadas ou públicas estrangeiras, docentes que vão ter autonomia para poder legislar sobre o currículo estabelecido daquela disciplina, inclusive a condição de cátedra sobre o laboratório que estiver envolvido em determinado projeto institucional que envolva essa questão da financiarização. É uma forma, meus companheiros, da União se retirar, e isso tem a ver com a questão do fundo público, essa sangria desatada e vampiresca, do sistema financeiro sobre os recursos públicos, e, ao mesmo tempo, de privatizar os serviços e reduzir a presença do Estado em áreas fundamentais, no caso específico que nós estamos tratando aqui das universidades e dos institutos de referência. Então, eu procurei aqui apresentar apenas algumas das principais contradições, algumas pérolas que estão presentes nesse projeto do Futuris 2.0, e finalizando, da forma como está, e eu peço uma atenção especial para o artigo 15 e para o artigo 16, as fundações elas passam a ter uma autonomia financeira de forma tal que elas podem, inclusive, alienar o excedente dos serviços, dos produtos que vão estar sendo desenvolvidos pelas instituições e vão poder constituir uma bolsa de conhecimento. E essa bolsa de conhecimento ela vai ter papéis na bolsa de valores. Olha que maravilha. Então, nós vamos ter, através das fundações de apoio à pesquisa, ao ensino, ao desenvolvimento acadêmico, um recurso, um capital de conhecimento, que vai ter ativos na Bolsa de Valores, recebendo recursos e se autofinanciando.
Então, é um processo que, na realidade, não é de autonomia à universidade, isso nega autonomia à universidade, isso escraviza a universidade e todo o seu potencial, pesquisa, ensino e extensão, a uma única lógica, a lógica do capital, a lógica da produção e da reprodução de uma vida fetichizada, alienada, de exploração, de perpetuação desse mecanismo metabólico do capitalismo. Ora, nós entendemos, né, que as instituições federais de ensino são públicas e, como tal, né, todo o seu potencial de ensino, pesquisa e extensão deve estar a serviço do conjunto da população, em especial da classe trabalhadora. E com o Futurice, se resolve de uma tacada só, né, a questão do financiamento das instituições, né, ampliando o recurso público para a manutenção do sistema financeiro e a privatização desses mais de 95% de potencial que as IFES possuem para o mercado. É isso que está em jogo. Não apenas o futuro, mas é o presente atual do que essas instituições, por mais contraditórias que elas possam ser, existem muitas contradições, nós sabemos disso, mas que ainda guardam uma possibilidade, uma potencialidade de disputa, numa perspectiva que, quem sabe, do poder popular, de uma educação popular. Então, é isso que está em jogo, né? Está correndo, enquanto nós estamos finalizando as nossas cabeças, numa justa preocupação, necessário combate ao ensino remoto emergencial, mas corre, né, uma avenida no Congresso, né, está agora na Comissão de Constituição e Justiça, como eu disse no início da minha fala, está previsto para ser votado ainda no primeiro turno, no meio do período eleitoral, que vai ser em novembro desse ano, e nós temos que nos assenhorar dessas contradições, nos armar ideologicamente com informações e fortalecer uma ampla frente em defesa da universidade. Com pandemia ou sem pandemia, com gente na rua ou não, nós vamos ter que lutar mais do que nunca em defesa dessa instituição, que corre um sério risco de ser privatizada e todos os recursos, toda a história, todas as conquistas que a nossa geração e a geração daqueles que vieram antes vai ser jogado pelo ralo abaixo. Isso não é o futuro, isso é o retrocesso. Obrigado. Bom, nós aqui te agradecemos, Fábio, e excelente exposição, contribuiu bastante com o nosso debate aqui, e eu vou passar agora a palavra para aqueles que nos acompanham nessa live e dirigiram perguntas aqui para serem debatidas. A começar pela Débora Ramos, que pergunta: como combater o desmonte da educação pública, tanto primária quanto a nível superior, uma vez que temos que aceitar disparidades de pautas políticas dentro dos movimentos? Tem também a pergunta aqui do Mário Mariano, não é? Como superar a precarização do trabalho docente e o ataque à qualidade da educação promovido pela proposta rasteira de ensino remoto do governo, sem cair numa posição somente defensiva? Fábio, você quer começar a responder? Como você prefere fazer aí? Abre o seu áudio. Desculpa, Medina, eu fiquei vermelhinho lá, igual um tomate. Desculpa, já sou vermelho igual um pimentão, fiquei mais ainda. Desculpa, eu deixei o áudio fechado, desculpa, pessoal. Pode começar com o Pedro. Tá, bom. Fica à vontade. Eu vou começar pela pergunta da Débora, né, que fala das ações necessárias, não para o combate ao desmonte da educação pública, tanto primária quanto a nível superior. Os ataques provêm de uma determinada coerência, não é? Que é de uma etapa intensificada de mundialização da economia ao tempo do agravamento de uma crise sistêmica, não é? Do modo de produção capitalista, que a gente já bateu a chancela aqui de reestruturação produtiva, e na qual a universidade tem um papel a cumprir. Sabendo disso, preciso, antes de mais nada, e também tem um outro elemento que foi aqui colocado, não é? Com quem é que está a agenda nesse momento de contra-reforma do Estado, não é? Que leva a cabo a decomposição de direitos, dentre os quais a educação, não é? Está debaixo do braço de uma ultradireita, ultraneoliberal, não é? E, sobretudo, no Brasil,
sob os auspícios de um legislativo firmemente comprometido com as agendas do neoliberalismo. Não é? A gente não pode se deixar enganar pelas fissuras intraburguesas, não é, que aparecem no noticiário na forma das contendas, não é, da Rede Globo de televisão com o governo Bolsonaro, porque esses setores do Congresso, do Judiciário, do complexo midiático de hegemonia burguesa se recoesionam muito facilmente quando a agenda é exatamente aquela do desmonte de direitos, do austericídio, né, da ortodoxia neoliberal em nome de uma dita responsabilidade fiscal, que a gente sabe, né, exatamente do que se trata, né, de um avanço cada vez maior do processo de destruição de direitos sociais na marcha da contra-reforma do Estado, conforme eu aqui mencionei. Logo, a unidade para a luta não pode ser apenas um brado, uma palavra de ordem. Não é? Nós temos que ultimar esforços para a composição de um arco bastante amplo de alianças, não é? Mas com o critério da perspectiva classista, porque também pesa sobre nós, paira sobre nós um outro perigo, não é? Que é o de a ultradireita funcionar como uma espécie de bode na sala, não é? Para operar a percepção de que o discurso neoliberal daquela direita convencional ou das esquerdas de conciliação de classe são coerentes. Né? Então, tira o bode da sala, fica o quê? Não é? Um governo neoliberal de direita convencional ou um neoliberalismo de esquerda, que é uma novidade dos anos 1980, desde o governo de François Mitterrand na França, não é? E no Brasil foi firmemente defendidas as agendas do neoliberalismo pelos governos de conciliação de classe que nós alargamos durante 13 anos, não é? Vide a experiência no tempo presente, não é? Nos estados, do que são esses governos no trato com professores em luta por direitos, com trabalhadores e trabalhadoras, não é? De diversos setores de atividade, quando se levantam na defesa dos seus direitos, na cacetada, não é? Do porrete, nas bombas de gás lacrimogênio, nos tiros de borracha, que governos ditos dos trabalhadores vão lidar com reivindicações de direitos. Então, quando a gente fala da composição de um amplo arco de alianças, não é com a conciliação de classes, não. Tá certo? Desde uma perspectiva classista, os setores mais combativos para a luta no esforço que já está sendo edificado nacionalmente nos estados, que é pela construção do Fórum Sindical Popular das Juventudes por Liberdades Democráticas e Direitos, também compreendendo o papel das centrais sindicais, né, dos limites que elas apresentam, bastante explicitados no nosso fatídico 1º de maio último, não é? Não quero nem entrar em detalhes para não embrulhar o estômago de ninguém, tá certo? Mas nessa perspectiva que a gente tem que ultimar estratégias de ação. Né? O movimento pela Universidade Popular não é, tá composto aos esforços pela construção do Fórum Sindical Popular e das Juventudes, não é? Pela realização do Encontro Nacional da Classe Trabalhadora e de todas as estratégias necessárias para a composição de forças diante dos enfrentamentos que temos já no nosso horizonte imediato. Né? E bem colocado pelo Mário Mariano, a pandemia global de Covid-19, ela eu não tenho nenhum constrangimento em dizer, alvissareira para os empresários da educação que manejam essas franquias educacionais que, repito, cotizam em bolsas internacionais. O trabalho remoto é a trincheira que eles conseguem avançar agora, né? A fronteira, melhor dizendo, que eles conseguem avançar para precarização ainda maior do trabalho docente, que já foi reduzido por essas instituições à condição de meros dadores de aula, não é? À mercê de assédio moral, de práticas de hiperexploração do trabalho, sem uma representação sindical combativa efetivamente, não é?
Agora, o trabalho remoto impõe ao docente uma carga de trabalho muitas vezes superior àquela que nós estávamos acostumados para a entrega de um produto educacional de qualidade muitas vezes inferior. Né? Aquela consecução de saberes construídos na lógica do ensino, pesquisa e extensão indissociáveis, né, fica extremamente comprometida. Não há possibilidade de uma aula dialogada, não é? Em seu lugar, um conteúdo expositivo bastante exagerado, que vai reduzir o professor à condição de youtuber, né, para falar pouco, tá certo? O trabalho remoto é a etapa agora vigente, né, dos processos de hiperexploração da força de trabalho, não é? E conjugado a outras iniciativas pela decomposição do que ainda nos resta, né, de leis protetivas do trabalho. Né? Acaba de anunciar no Palácio Central, né, a ideia da imposição do contrato por jornada de trabalho, sendo o trabalhador pago por hora, não mais por mês, não é? O fim do salário mensal agora é a panaceia, não é? Que desde o Palácio Central ecoa para a resolução de todos os nossos males, tá certo? Bom, vou passar a palavra para o Fábio Bezerra fazer suas considerações aí sobre essas duas questões. Uhum. Bem, primeiro, tentando dialogar aqui com a companheira, deixa eu ver aqui, que fez a primeira pergunta, a companheira Débora Ramos, né? Como combater o desmonte da educação pública, tanto primário quanto a nível superior, uma vez que temos que aceitar a disparidade de pautas políticas dentro dos movimentos. Olha, a disparidade de pautas políticas, ela sempre existiu. Nós não vamos, acho que nunca chegar a um consenso naquilo que deve ser o epicentro das prioridades, mas acho que nós temos que buscar um entendimento, né? Aí o Medina já apontou o caminho, o diálogo na Constituição frente mais ampla possível, em defesa da instituição pública, da universidade pública, da educação pública, apontando aquilo que é de concreto. O que é de concreto, na realidade, são os projetos de lei que estão tramitando no Congresso, e que a partir do momento que forem votados, seja esse ano, seja no ano que vem, independente de que governo for, eles passam a reger a vida pública, passam a reger o funcionamento dessas instituições. E algumas questões ficam realmente muito mais difíceis de você combater e superar se elas tramitarem e forem aprovadas. Então, acho que a primeira questão que tem que ser colocada é um desafio porque nós estamos no meio ainda de um processo de avanço da pandemia no país. Todo mundo que desde abril ficou apostando fichas, né, no pico da pandemia errou. É muito provável que esse ano, muito provavelmente, esteja perdido do ponto de vista de aulas presenciais, porque o país ele é muito grande, nós vamos ter vários picos da pandemia no país afora, e com a possibilidade até de um processo de circulação do vírus novamente, né, um crescente, como está acontecendo na China agora mais recentemente, mas isso não nos impede de traçar algumas ações estratégicas para tentar barrar o avanço do futuro. Primeiro, o governo Bolsonaro está sofrendo talvez o seu principal desgaste, um conjunto de fatores, e que, infelizmente, os principais atores políticos que no ano passado promoveram o 15 e o 30M, que foi exatamente a juventude estudantil e os servidores públicos, por conta da pandemia, nesse momento, pelo menos até o presente momento, estão ausentes. Mas nós estamos começando a retomar as atividades de rua, principalmente com as torcidas antigas e com outros setores da sociedade que estão se organizando, que estão lutando. E eu penso que, principalmente os camaradas do Andes, os companheiros do Sinasef, da FENET, da Federação Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas, da UNE, da UBS, a gente deve estar presente nesses atos com as nossas bandeiras e ampliando o debate do Fora Bolsonaro para outras bandeiras mais emergenciais, ou tão emergenciais quanto, entre elas, né, barrar o projeto do Futus. O governo tem um certo nível de desgaste, apesar de ter trocado o ministro da Educação mais recentemente, né, vamos dizer assim, a sana, a cruzada
anti-educação, anti-ciência, anti-conhecimento, ela continua presente no MEC, os olavistas continuam presentes no MEC, mas isso não nos impede de travar essa disputa também no Congresso, junto com parlamentares que têm um compromisso com a educação pública, é fundamental que isso seja dito, mas, sobretudo, nas ruas. Nós estamos numa condição adversa, mas eu acho que a questão central hoje é barrar o Futurice, denunciar o que representa o ensino remoto, e aí eu avanço tentando dialogar e responder com meu querido companheiro, colega Mário Mariano, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha no Curi, lá de Diamantina, saudosa Diamantina, que o ensino remoto, Mário, até um diálogo que nós já tivemos algum tempo atrás, ele vai apresentar as suas contradições, já está apresentando as suas contradições. Primeiro que muitas instituições estão tendo dificuldades de implementar esse modelo de ensino, a toque de caixa. Apesar de ele abrir um precedente, não ser apenas emergencial, mas abrir o precedente do EAD, e a gente sabe muito bem, e o Medina foi muito feliz na fala dele, o que isso representa, o que isso significa. Mas o fruto dessas contradições presentes, em primeiro lugar, muitos estudantes não têm condições técnicas, não têm internet em casa, alguns não têm nem celular, pessoal, não tem nem um smartphone que consiga acompanhar todo o conjunto de aulas que esses alunos vão ter de forma remota. Então, essas contradições têm que ser exploradas. E, além de explorar essas contradições, nós temos que chamar o movimento estudantil e chamar outros setores da sociedade a dialogar e rejeitar e resistir ao ensino remoto. Por exemplo, aqui no Cefet, na UFMG, também em outras instituições, eu falo de Belo Horizonte, mas em outros cantos do país, apesar do ensino remoto estar sendo operacionalizado, está sendo constituído a toque de caixa, há um movimento de resistência. Nós não podemos nunca diminuir a importância desse movimento de resistência. Não há nenhuma luta, não há nenhuma conquista que não começou com um brado, com uma resistência, com um não. Então, esses movimentos de resistência, eles devem ser potencializados, as contradições devem ser cada vez mais evidenciadas e deve ser demonstrado o despreparo, as contradições e o compromisso mercadológico que esse modelo de ensino tem, que não seja da qualidade, da democracia, do acesso à educação. Uma instituição como o Cefet Minas, por exemplo, nós temos aí um conjunto grande de estudantes que não vão ter condições de acompanhar o ensino remoto. Em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, nós temos Bom, travou aqui para mim o Fábio Bezerra. Nós vamos esperar ver se ele consegue se reconectar aqui. Enquanto isso, vou dar voz ao nosso camarada Aldir Nestor, que encaminha a seguinte pergunta: com quem a universidade pública está dialogando, deve dialogar para se manter pública e se defender desses ataques? Em torno de 80% dos estudantes de graduação estão na iniciativa privada. A pesquisa sustenta a universidade pública? Bom, são perguntas articuladas por um mesmo eixo aqui, que diz respeito ao financiamento da universidade, em especial no que concerne a pesquisa. Os dados mais atuais de que nós dispomos, quem pesquisa o ensino superior no Brasil se defronta mais gravissimamente com esse governo, com a falta de transparência nos dados, Os dados últimos disponibilizados pelo MEC são de 2018 e dizem de 3.445.000 estudantes chegando ao ensino superior. Portanto, 83,1% de estudantes em instituições privadas e 16,9% de instituições públicas. O que diz respeito a uma prevalência do setor privado sobre o público, ainda que, conforme recordou o Fábio Bezerra aqui, sejam as instituições públicas de ensino superior aquelas incumbidas da quase totalidade do desenvolvimento de pesquisas nessa realidade. Ainda assim, eu quero lembrar uma coisa, as agências de fomento de pesquisa, que são indutoras da pesquisa no Brasil, em especial o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que está sob os auspícios
do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. E a CAPES, por sua vez, submetida às diretrizes do MEC, induzem pesquisa com recursos públicos, mas direcionadas às agendas do capital produtivo, não é? Então, não basta afirmar que a pesquisa é feita com recursos públicos para dizer que é o interesse público que está sendo atendido, né? A gente se deparou, Fábio, com certeza enfrentou o problema de um edital, o mais recente edital do CNPq, ter disponibilizado 25 mil bolsas, sobretudo para a modalidade de iniciação científica, não é? Sem uma bolsa sequer para ciências humanas e sociais. Não é? Depois o processo acabou sendo revertido, mas obedecia ali o edital, uma diretriz do Ministério de Ciência e Tecnologia que definia áreas prioritárias para o fomento à pesquisa. E não é prioritário para o capitalismo dependente a capacidade de reflexão crítica sobre aquilo que braços e mãos operam em termos de procedimento técnico. Não é? É isso que se quer da periferia no sistema mundo capitalista, desde os centros epistêmicos, não é? Nessa configuração, onde efetivamente se faz ciência. Aqui, o que quer o Banco Mundial e as diretrizes dessa organização são muito claras para a periferia, não é? É pura e simplesmente uma universidade servil, em termos técnicos, não é? Aos saberes erigidos no núcleo orgânico do capital. Bom, eu acho que isso ajuda a apontar caminhos, né? Uma vez que contingenciamentos e cortes estimulam iniciativas que são muito bem representadas pelos nossos pares de departamento na universidade, né, para ir buscar no capital privado solução, ou nas práticas privatistas, como cobrar pelo espaço de estacionamento da unidade acadêmica, oferecer cursos pagos, tem universidade dando curso pago de extensão sobre marxismo e lutas sociais, sobre história do movimento operário, que é o fim da picada, não é? Já me posto aqui contra e acho a contradição das contradições fazê-lo, não é? Porque a universidade é pública e, portanto, a lógica privatista é exatamente o que nós devemos combater e jamais reproduzir, não é? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o sucateamento, quem viveu os anos 80 e os anos 90 sabe que é uma etapa extremamente necessária para o processo de privatização. Né? O que se quer fazer com a universidade. Bom, o Fábio Bezerra conseguiu voltar, eu vou passar a palavra para ele concluir as reflexões que ele estava desenvolvendo antes de congelar para nós aqui, e também tentar dar conta aí da pergunta feita pelo Nestor, né? Pelo Nestor, que eu não respondi, tá? Eu tentei enrolar vocês até o Fábio voltar aqui, né? Mas ele me salvou aqui, vai tentar responder o Nestor, porque eu também não tenho a fórmula, viu, gente? É difícil. Como lidar com esses problemas, com quem dialogar e como labutar por financiamento. Tem que ser público, mas por uma universidade que não seja servil, lacaia do capital. Não é? Por isso uma universidade popular, porque a quimera, o canto de sereia da democracia burguesa já não nos convence desde há muito. Não é? Vamos lá, Fábio, dê o tostão da sua voz. Eu não sei até onde vocês conseguiram acompanhar, mas olha, não foi nenhuma pegadinha, não foi armado, não, viu, gente? Tá vendo? Isso aqui é um exemplo claro. Imagina a gente dando uma aula, ensino remoto, e cai a internet. Pode cair a internet do provedor, numa instituição pública, federal de ensino, as nossas redes vivem e mexe, vivem dando pau, vivem caindo. Não pode cair a internet do estudante. Olha a precariedade que isso representa. Não é pegadinha, não. Caiu mesmo. Aí, rapidinho, eu dei um jeito aqui, né, e dei sorte da internet voltar. Pode cair a qualquer momento. Né? É óbvio, pessoal, que o desenvolvimento tecnológico, nenhum de nós aqui está negando, que isso é uma ferramenta, o ensino à distância é uma das ferramentas que estão colocadas hoje. O ensino à distância no Brasil existe desde o início do século XX, desde 1920, quando você tinha lá alguns exercícios, alguns cursos que vinham nas revistas em quadrinhos, revistas de moda e por aí vai. Mas nós não estamos tratando de uma questão menor, é uma questão séria, diz respeito ao acesso à educação, uma educação de qualidade, né, de ter o direito de cursar uma instituição pública.
O ensino presencial ele tem uma outra conotação, uma outra qualidade que o ensino remoto ou um EAD não possui. Nós sabemos, e quem trabalha com isso sabe muito bem disso, e passa por um conjunto de fatores pedagógicos, por um conjunto de fatores, eu li ainda há pouco agora aqui no chat, que dizem respeito também à relação docente, né, com o estudante, com o professor, que é uma relação também pedagógica, não é apenas uma relação de ensino e conhecimento, mas um processo psíquico e humano que deve ser levado em conta. E cai pela questão técnica, né? Acabou de cair aqui e imagina se cai e não volta mais, né? Numa aula remota, numa aula emergencial, que antecede, por exemplo, um exercício, que antecede uma prova. Então, é muito sério isso. E são essas contradições, nós estamos diante de um cenário novo, como um cenário novo para o conjunto dos trabalhadores de educação do país afora, e é desafiador, mas o que nos cabe agora, não sei se eu cheguei, se todos vocês chegaram a acompanhar isso, não é tirar cartas da manga, mas é estudar essas contradições e, de uma forma coletiva, numa frente mais ampla, procurar desenvolver as estratégias mais adequadas. Por isso que é importante que todos os movimentos de resistência que estão ocorrendo nas universidades, nos institutos federais, eles possam ser compartilhados. Por exemplo, aqui no Cefet Minas, né, nós entramos para dentro das discussões, que foi a FOSPES, né, a direção ela conseguiu ganhar a implementação do ensino remoto, e nós decidimos participar das discussões de como é que seria implementado isso. Então, nós estamos capitulando? Não. Mas é para evitar, por exemplo, que disciplinas da área de humanas, por exemplo, como foi sugerido de forma alvissareira por algumas pessoas, né, sejam todas elas acopladas num mistão. E aí depois global, né? Passa o ensino remoto, vem o ensino EAD e se implementa o quê? A famigerada contra a reforma do ensino médio. E você acaba com disciplinas como história, filosofia, sociologia, geografia, faz um misto, né? E reduz tudo, compacta tudo, uma coisa encaixotada que, do ponto de vista cognitivo, é pobre, é pueril, do ponto de vista de conhecimento. Então, nós vamos ter que pensar várias frentes de resistência, né, em relação a esse processo. Não existe uma fórmula pronta. Eu acho que o que cabe em nós, nesse momento, é termos coragem, né, coletivizarmos informações e procurar ampliar o máximo possível o movimento de resistência no Congresso, nas ruas, né, dialogando com o movimento estudantil, que em algum momento eu espero que esse ator político fundamental, que é a juventude, volte às ruas, encha as praças e pressione o governo. O Aldir, com quem a Universidade Pública está dialogando, tendo em vista que em torno de 80% dos estudantes de graduação estão na iniciativa privada, pesquisa sustentada pela universidade pública. Olha, Aldir, você tem razão, talvez mais de 80%, ou cerca de 80% da juventude em estágio universitário esteja nas instituições privadas. Mas não são as instituições privadas que desenvolvem extensão. Não são as instituições privadas que desenvolvem pesquisa de ponta em algumas áreas. Então, acho que cabe às instituições, em tempo ainda, estreitar essas relações com os movimentos sociais, as quais, principalmente, através de projetos de extensão, a gente vem prestando importantes serviços, né, de aproximação desses movimentos sociais, das comunidades populares com essas instituições, e buscar, em tempo, debater com a sociedade, nas ruas, nas praças, ampliar a nossa linha de horizonte de alianças com outros setores, com outras organizações, no sentido de combater esse processo privatista. Num processo de análise de conjuntura, a gente tem que entender a correlação de forças. O governo ainda tem força, mas está mais combalido do que estava um ano atrás. E isso não é pouca coisa. E por estar combalido por um conjunto de fatores, né, caiu a máscara em relação à sua política pública de saúde. Não existe uma política pública de saúde nesse país, existe uma política, ou melhor dizendo, uma necropolítica de genocídio, isso tem que ser denunciado, e o conjunto da classe trabalhadora está sentindo isso na pele, pessoas estão morrendo, estão perdendo parentes, estão perdendo amigos, estão perdendo vizinhos, a tendência é a coisa piorar cada vez mais. Eu acho que isso tem que ser explorado, isso tem que ser dito para a população, combater o processo de privatização e defender a universidade pública, os serviços públicos, é combater esse governo, é defender o fora Bolsonaro. Uma coisa não está desassociada da outra, isso tem que ser dito,
Isso tem que ser esclarecido. E por mais que a gente tenha um conjunto de bandeiras diversas no campo da oposição, a bandeira central nesse momento é resistir e combater esse governo que promove o genocídio da população brasileira e que aspira a uma política de Estado fascista. O Estado brasileiro ainda não é fascista, mas o governo tem aspirações típicas do fascismo, com o aumento das contradições sociais que devem cada vez mais acontecer, fruto desse processo da degenerescência da ordem e do metabolismo do capitalismo no país, né, a tendência é aumentar a repressão, a retirada de direitos e a diminuição do papel do Estado nos serviços públicos. Então, todo esse conjunto de ações que, de certa forma, reduzem a expectativa de vida e a qualidade de vida do conjunto da classe trabalhadora devem ser tratados no todo. A defesa da universidade não pode ficar única e exclusivamente, eu acho que é isso que nós temos que pensar, né, sobre a incumbência dos técnicos, dos docentes e dos estudantes. Nós devemos buscar a unidade de ação entre esses três segmentos, mas ampliar com outros segmentos. Porque a defesa da universidade hoje é também a defesa do SUS, é também a defesa da vida, é também a defesa de um papel de um Estado que está sendo cada vez mais dilapidado, mas que ainda existe. De estatais que estão sendo cada vez mais dilapidados, mas que ainda existem, são um patrimônio. Apesar de o Estado Nacional, de uma perspectiva de um Estado Nacional que outrora já existiu, cada vez mais está ausente do debate político, não só nas esquerdas, mas no conjunto da oposição, mas isso está colocado na ordem do dia. Então, finalizando, eu não consigo ver secções, eu vejo uma totalidade que deve ser pensada nesse momento, de oposição a esse governo, de derrubar esse governo. Por isso nós defendemos o Fora Bolsonaro, o Fora Mourão e o fortalecimento de frentes que, mesmo que não sejam únicas, mas possam tratar estratégias únicas de defesa ao conjunto da classe trabalhadora e de enfrentamento a esse governo genocida. Bom, mais uma vez, obrigado ao Fábio. A gente já vai encaminhando aqui o encerramento das atividades. Demoraram a entrar, eu achei que tinha caído de novo. Hein? Não. Quase que eu tenho outro infarto aqui. Fica tranquilo. Como eu dizia, a gente já vai encaminhando aqui o encerramento da atividade de hoje, deixando aqui, desde já, o convite para que vocês sigam acompanhando as atividades do Movimento por uma Universidade Popular no Andes, não é? Que realiza encontros aqui todas as quintas-feiras, sempre às 18 horas, e que na próxima semana debaterá o tema Desafios do Movimento Docente, não é? O convite aqui não apenas para que vocês acompanhem ou sigam acompanhando as nossas atividades, mas um convite para que vocês componham os esforços desde distintas realidades em que se encontrem pela construção do MUP, o Movimento por uma Universidade Popular, não é? Dada a envergadura, né, dos desafios que temos, não é? Dos inimigos que sobre nós pesam, a composição de esforços que nos possibilitará combater e dos combates que travaremos, haveremos de vencer. Né? Então, desde já, vou me despedindo aqui, agradecendo a todas e todos que nos acompanharam, também aqueles que, desde aspectos técnicos e também de concepção política dessas atividades, possibilitam que elas ocorram, que me fizeram tão carinhoso e caloroso convite, não é? Agradecer ao Fábio Bezerra, que compartilhou conosco, não é? Essas moedas preciosas de pensamento, não é? Que tanto nos enriqueceram hoje, e passar a palavra para ele e fazer as suas considerações finais. Eu já enrolei muito vocês. Vamos lá, Fábio. Suas saudações finais. Vamos lá. Mais uma vez, Medina, a Fran, ao Hilbert, que estão aí na sala também, né? Que o pessoal não vê, mas estão dando toda a sustentação aqui nos bastidores. Agradecer a toda a equipe do canal do MUP, parabenizá-los mais uma vez. Acho que a gente está cumprindo um papel importante na disputa de corações e mentes e na demarcação ideológica do campo da oposição, do campo da resistência. Agradecer a todos que continuaram, né, nos acompanhando até aqui e saudar mais uma vez essa iniciativa e
dizer que essa resistência, essa luta que a gente está travando, ela vai demarcar, com certeza, meus camaradas, meus companheiros, minhas companheiras, um processo histórico decisivo na defesa da universidade pública, na defesa da educação pública e na defesa do direito às gerações futuras poderem cursar numa universidade e constituir um outro modelo de país, um outro modelo de sociedade que a gente espera que, através de uma educação popular, de uma extensão popular, de uma educação popular e de pesquisas voltadas ao interesse da classe trabalhadora, a gente possa estar sedimentando os rumos da superação da ordem burguesa e desse sistema desumano que é um modo de produção capitalista no país. Então, queria parabenizar, pedir desculpas, naturalmente, por alguma falha, por alguma limitação, e me colocar à disposição do canal, dos internautas, se eu não conseguir responder a contento alguma pergunta, me colocar à disposição em outro momento, para estar respondendo, para estar dialogando, porque a vida não para, a realidade ela é contraditória, mas continua na sua mutabilidade constante, e a gente deve estar seguindo firmes na luta, né, rumo ao socialismo, sempre. Muito obrigado, né, e um abraço a todos e a todas. Bom, mais uma vez, então, agradecendo a todos e todos que nos acompanharam até aqui, ao Fábio Bezerra. A gente já vai se despedindo, e então fazendo o chamamento para que vocês, na próxima semana, às 18 horas, acompanhem o próximo debate, que tem como tema os desafios do movimento docente. Então, por fim, nossas saudações, em especial, desde a Coordenação Estadual da Unidade Classista, eu me despeço no brado Unidade Classista Futuro Socialista. Boa noite a todos e todas.